Bom, vamos começar nosso trabalho de hoje, né? Vamos pintar aqui essa jarra, primeiro de metal. Para começar a pintura da jarra, eu vou utilizar essa tinta na tonalidade mostarda. Eu vou usar um pouquinho só de mostarda e já vou entrando, ó, com o meu marfim, para o marfim diminuir a tonalidade do mostarda, para não deixar tão amarelo, tá? Vamos fazer aqui uma jarra envelhecida, as jarras metálicas, né, com tom antigo, né, meio dourada, né, velha, envelhecida, tá? Usando, usando aqui o pincel 454, número 2, tá bom? Observe que eu vou pintando 3 por 3, tá bom? É assim que eu vou trabalhar e você vai ficar atento aos passos que eu vou ensinando aqui, ó, para você ter também sucesso no seu trabalho. Lembrando que eu vou, além de trabalhar 3 por 3, ó, eu vou adicionando as cores conforme necessário da pintura, tá? Aqui eu já vou trocando a cor, deixando essa bordinha aqui próxima à boca. Eu vou trocando mais uma vez a cor, voltando ao mostarda. Aí eu uno, né? Eu tenho que unir os dois tons. Eu tenho que unir o mostarda ao meu marfim, tá? E então eu fico mesclando entre os tons. Na emenda das cores, eu preciso formar esse esfumado aqui, esse degradê, né? Então eu venho com a tinta úmida, eu gosto de trabalhar com a tinta úmida, para que a gente possa ir acrescentando os tons, ó, e criando os efeitos na mesma hora, tá? Fica mais fácil assim, eu acho mais fácil assim, tá? Transformando assim a tonalidade. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Como eu comecei aqui pela parte de cima, esse lado aqui, ó, é o lado que vai receber mais escuro, mais sombra, tá bom? Então, o lado esquerdo vai ter luz, o lado direito vai ter sombra. Agora eu vou fazendo assim, eu vou trazer essa sombra para cá com o meu mostarda, tá? Aqui, ó, nessa emenda, eu tenho que voltar ao esfumado, tá? Tenho que formar aqui o degradê de tom. Então eu volto com o marfim e vou aplicando aqui, esfumando suavemente, tá? Até que ela fique essa passagem, né, de tons bem suave, ok? Do outro lado aqui, ó, eu já vou entrando, não limpo o pincel de cara, tá? Posso usar o pincel sujo mesmo. Eu vou entrando com sépia, tá bom? Esse sépia eu vou usar para escurecer ainda mais esse lado. Então eu vou usar o sépia mais puro, logo aqui na parte mais escura, tá? E aí eu vou acoplando ele, né? Eu vou entrando ele aqui, ó, pro mostarda também, ó, com a finalidade de causar o efeito junto ao mostarda, tá? Então ó, eu volto com a mostarda, um pouquinho, ó, para umedecer o tecido, né? Para deixar ele mais úmido de tinta, e vou dosando um pouco de sépia sobre ele, ó. Olha só, escurecendo. Lembrando que o sépia ele não vem com tanta potência aqui, tá? Não vem com tanta força. Você vai usando o sépia para ir mudando a tonalidade do mostarda, tá? E aí eu continuo, ó, o trabalho de esfumado. Eu vou esfumando mostarda com sépia junto aqui, ó, certo? Eu vou tendo uma tonalidade mais escura. Aqui, ó, no biquinho, eu volto com mostarda mais puro, tá? Aliás, com sépia, desculpa. O sépia mais puro aqui, ó. Por quê? Porque esse lado aqui é o lado mais escuro possível. Então eu vou fazendo o biquinho, ó, pela parte de baixo, tá? Parte de baixo do bico,
eu vou trabalhando o sépia com mais intensidade. Aqui também, ó, eu vou adicionar um pouco mais de sépia para fortalecer a sombra da borda, tá bom? Então eu vou adicionando, ó, aos poucos um tonzinho de sépia, tá? De pouquinho, ó. Principalmente aqui pro lado oposto, ó. É só para fazer um contorninho da borda, tá? Aqui você pode enlarguecer mais, não tem problema. E aí eu começo a trabalhar o efeito, tá? Por exemplo, aqui, ó, nós vamos ter breves efeitos do metal. Com um pincel sujo de sépia, ó, eu não peguei mais sépia, tá? Eu vou traçar esse efeito. Essa linhazinha, ela tem que ser paralela a essa daqui, ó, tá? Então, ó, observe que elas têm uma simetria, né? São bem simétricas uma à outra. Do jeito que uma vem, a outra vem também, no mesmo sentido, dando um toque paralelo, viu? Ó, com a sujeira do pincel, tá? Não estou usando mais sépia, tá? Vou pegar um pouco mais de sépia agora, só porque eu quero reforçar aqui no ponto mais escuro, tá? E vou, ó, trabalhar um pouco aqui o esfumado, tá? Mas lembrando, sempre pouca tinta, tá? Bem pouca tinta. Eu vou fortalecer aqui, ó. Olha só, é só o pincel sujo de sépia, tá? Eu não pego muito sépia. Fique atento sempre a isso, tá bom? Por quê? Porque é aqui que você pode controlar o peso, né, da dosagem, tudo direitinho, ó. Só trazendo o efeito mais delicado, né, mais suave aqui, com o pincel sujinho, ó. Só a ponta do pincel sujo aqui, ó. Eu já vou trazendo os efeitos que eu quero, ó, pro meu metal, certo? Com a sujeirinha do pincel, ó, eu ainda continuo trabalhando aqui, ó, dando umas pequenas puxadinhas de cima para baixo, mas eu tenho que seguir o modelo que tem o meu desenho, tá? Então, se ele é assim, ó, as pinceladas são mais curvas, aqui no meio você faz mais reto, tá? E aqui você começa a curvar para o outro lado, seguindo o modelo que tem o seu objeto, né? No caso aqui, essa jarra. Então, a gente vai trabalhando, ó, sempre seguindo o modelo do desenho, né? O modelo do objeto. Ok? Ó? E eu vou trazendo esses efeitos com pouca tinta. Ó. Meu pincel vem só sujo de tinta. Ele não vem carregado com tinta, tá? Olha só, é por isso que eu consigo causar o efeito suave. Ó. Que vem com pouca tinta. Eu posso até tirar mais, ó. Limpa no paninho, o excesso, tá? Só num paninho mesmo, ó. E aí você vem com o pincel só o sujo dele, ó. Trabalhando os efeitos. Ok, ó? Ó, esse cortezinho aqui pra baixo, ó. Tô fazendo no mesmo modelo que tem esse aqui, ó. Na mesma direção, tá? Ó, aqui também. À medida que eu vou fazendo, eu vou virando pro meio, tá? E vou entortando pro outro lado agora. Sempre que for trabalhar para esse lado, tá bom? Então, ó, sempre atenção nesses pontinhos. Ok? Ó, vou dando o efeito que eu quero. Aqui eu vou completar com um pouquinho do mostarda, que faltou, né? Esse cantinho. Então, ó, eu vou trabalhando pouco a pouco. Minha intenção aqui, ó, é ir formando o objeto com cuidado, né? Com concentração em cada parte dele. Então, vou usando aqui um pouco mais de sépia, mas sempre com pouca quantidade. Ó. Olha só, a minha quantidade de sépia é pequena, tá bom? Eu reforço onde eu precisar, tá? Então aqui, ó, vou entrar com um pouquinho mais, tá? Eu coloco um pouquinho, tiro o excesso do pincel e venho aqui, ó, só espalhando esse pouquinho que eu coloquei, ó, para dar um peso maior, para dar um reforço aqui, ó. Mas, ó, nunca com grande quantidade. Por quê? Porque aí fica fácil você manter um controle. Porque se você colocar muita quantidade e passar do limite, né? Você achar que foi muito, para diminuir se torna muito difícil, tá? Para você tirar. E se você colocar pouco, para você adicionar, né, reforçar, fica muito mais fácil. Entendeu? Por isso é sempre bom você trabalhar com pouca tinta
ao invés de muita tinta. Porque na hora que você precisar de um toque maior, você pode reforçar e o contrário se torna realmente bem complicado. Ok? E aí eu vou dosando, ó, sujando aqui, dando o modelo para o meu objeto. Ó. Ok? Ó. Consigo trabalhar dessa forma. Fica sempre mais fácil. Bom, agora eu vou continuar aqui embaixo, ó, do mesmo jeito. Ó. Entro aqui com um pouquinho de mostarda. Com o pincel sujo de mostarda, já vou pegando aqui o meu marfim. Já vou adicionando. Tá? Então é o que? Uma mesclagem de tons aqui que nós vamos trabalhar. Tá? Ó. Como agora nós vamos para uma parte mais ampla, né, que é o corpo da taça, da jarra, eu vou limpar meu pincel e vou pegar um pincel mais largo agora, para trabalhar mais fácil, né, aqui com largura. Né? Vou usar o 454 número 12. Ó. Mesmo processo. Ó. Um pouquinho de mostarda, já venho adicionando o marfim. Qual o meu objetivo aqui? Meu objetivo é preencher, então uso um pincel mais largo. O efeito ele tem que se formar exatamente com a mistura dos dois tons, tá? Então, por isso eu vim trazendo um pouco de cada um. Agora eu vou trabalhar por parte, tá? Eu não vou trabalhar um inteiro logo, para não tornar o trabalho muito complicado, tá? Aí o que é que eu vou fazendo? Joguei um pouquinho de marfim, agora eu vou jogando um pouquinho do mostarda, e agora eu vou intercalar os dois, né? Vou unir, formando um degradê, ó, suave, tá? Então, basta ficar varrendo em cima, ó, como se fosse uma vassoura mesmo, que ele vai se unindo, tá? Mas isso é feito com a tinta úmida, tá? Sempre preste atenção nesse detalhe. É por isso que eu vou fazendo trecho por trecho. Essa é a minha forma de trabalhar, tá? Existem pessoas, né, artistas que fazem com a tinta seca mesmo. Só que eu acho um pouco mais complicado, tá? Porque nem sempre com a tinta seca você vai ter a possibilidade da união de cor, né, de tons com mais precisão, tá? Então, prefiro eu fazer dessa forma, pouquinho a pouquinho, né, formando o efeito, ainda com tinta úmida, porque ela se une com bastante facilidade, tá? Ó, observe que, ó, sempre pouquinho de tinta eu vou pegando, ó, só dosando até que eu encontre o efeito e o ponto que eu quero da minha pintura, tá bom? Sempre assim. Aqui nesse meio, ó, vai pegar mais brilho, tá? Então, eu não tenho muita preocupação com ele aqui. Vou preencher só com o marfim, tá bom? Ó, vou preencher com marfim. Nessa emendinha aqui, ó, eu tenho que desmanchar, tá? Então, eu venho com o pincel aqui de levinho, ó, só desmanchando a emenda, tá? Deixando mais suave. Encontro dos tons, tá? Bom, eu continuo, ok, fazendo o meu marfim aqui na parte mais clara, tá? Que é mais ou menos até aqui, ó. É mais ou menos do meio, ó, olha só, aqui seria o meio da jarra, do meio para sua esquerda, tá? Não puxa muito para a direita. Essa parte direita aqui, ela tem que receber mais sombra. Então, nós vamos trabalhando aqui, ó, tá? Preenchendo bem o tecido. Formando aqui, ó, toda a área mais clara. Ok, ó. Aqui em cima eu vou unir também um pouco para formar toda a área que eu quero a claridade. Ok? Aí eu vou determinar, né, toda essa parte. Do outro lado, o que é que eu faço? Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz em cima, tá? Vou começar a adicionar um pouco mais
de, de mostarda, né? Tá? Preciso unir aqui os pontos, então volto com um pouquinho do marfim, né? E vou unindo, ó. Passa um pouquinho de marfim aqui e vai unindo só na emenda, ó. Tá bom? Ó, vai esfumando a emenda. Até encostar aqui nessa próxima margem que a gente vai trabalhar depois, tá? Do lado mais escuro aqui, ó, como vinha o sépia aqui em cima, eu vou voltar com um pouco do sépia também aqui em cima. Só em cima aqui, tá bom? Não vou trazer muito sépia para baixo. Volta aqui também, ó, que vinha com sépia aqui. E esse sépia eu já vou esfumando. Vou esfumando aqui, ó, sobre o meu mostarda, tá bom? Esse esfumado você vai fazer também aqui, ó, ao lado do seu marfim, ó, tá bom? Você vai fazendo até que ele se una, que ele forme esse tom aqui, ó, mais escurinho, meio que esfumado aqui, meio perdido aqui, tá? Ok? Você pode adicionar um pouquinho mais também. Aqui, ó, para descer um pouco mais aqui, ó, com o sépia. Vá suavizando, ó. Só o pincel sujo, você suaviza ele para baixo, certo? Depois que você suaviza ele para baixo aí você vai fazer o quê? Você vai entrar com um pouco mais do, do seu mostarda, aqui, ó, tá? Vai dar a forma aqui fora. Use o pincel bem em pezinho, ó. Como ele é um pincel lixado, ele te facilita na hora de trabalhar o contorno, tá bom? Eu volto aqui com um pouquinho de sépia, sujando também sobre ele, ó. Só um pouquinho, ok? E aí, eu vou usar também, agora, né? Vou usar um toque de cinza, tá? Vou misturar o cinza, um pouco aqui, ó, tá? Então dou um toquinho de cinza, venho aqui com mostarda sobre o cinza, tá? Um pouquinho de mostarda com cinza. E aí, com esse cinza, eu vou aproveitar para ir unindo aqui os pontos, ó. Só um toquinho de cinza, sempre pouca cor, tá? Vou sempre ressaltando isso. Pouca cor, pouca tinta. Você vai trabalhando com pouca tinta sempre, tá? Porque aí você vai poder calibrar o peso, né, a dosagem da tonalidade do jeito que você quiser, ó. Fica muito mais fácil você trabalhar, tá? Então eu sempre recomendo usar pouca tinta, tá? Pouco toque de tinta, ó. E aí você vai trabalhando, montando seu trabalho com as tonalidades, ó. Usei cinza agora, ó, e vou juntar esse cinza, ó, bem na borda do cinza, tá? E vou juntando ele aqui, ó, ao meu mostarda, dando uma emendada nos tons aqui, formando um tom meio termo aqui. Não é muito mostarda, não é muito cinza, tá? Então eu vou fazendo o mesmo para toda essa parte aqui de baixo. Toda essa parte, tá? Lembrando, você vai observando, claro, onde entra cada tom. Por exemplo, aqui ó, já venho com mais mostarda. Aqui eu já fiz uma pincelada curva paralela, né, com cinza, ó. Olha só. Paralela aqui, ó, a forma, tá bom? Deixando mais amarelo dentro, mais ó, esse mostarda amarelado, né? E mais, ó, cinza para fora e uma pincelada de cinza aqui para dentro, unindo aqui na parte de cima. Então o cinza vem daqui e se une aqui, ó, tá bom? Forma uma jogada de tons, né? Nessa parte aqui, ó, eu vou trabalhar o quê? Um pouco de mostarda para cá. Então eu vou colocando ó, um pouquinho mais de mostarda. E vou unir um pouco mais de cinza também a esse mostarda aqui, ó.
Procura unir os tons até que eles fiquem bem uniformes, bem, né, misturados um ao outro. Certo? Para ficar mais bonito o trabalho, para ficar mais natural, né? E aqui, ó, eu vou trazendo ele para o lado do marfim. Trazendo essa mistura de tons aqui, ó, para o marfim. Tá bom? Aqui no marfim, ó, eu vou poder depois trabalhar uns efeitinhos aqui, ó. Da pintura, do efeito do metal e tudo, tá? Por isso eu vou trazendo só esse sujinho do tom. Para fazer uma amassadura, tá? Vai dar um aspecto de amassado aqui. Tá bom? Bom, eu vou continuando então aqui nessa parte de dentro. Para fechar essa parte de dentro, tá? Eu vou usando aqui ó, um pouco do mostarda e vou usar também um pouco do um pouquinho do marfim, tá? Esse marfim tem que se unir aqui ao mostarda, fazendo aqui uma breve claridade nessa parte de dentro. Ó. E aí a gente vai ó, acoplando, vai juntando os espaços aqui, ó. Mesclando bem para fazer o efeito, né, do metal. Então aqui é o efeito metal, você pode deixar as pinceladas um pouco mais desalinhadas. Ok? Ó. Porque esse metal, como é aquele metal bem envelhecido, uma jarra antiga, né, ela vai ter esse aspecto assim meio que amassado, meio diferenciado, tá? Ela não vai ficar tão lisinha, ok? Mesma coisa eu vou fazer aqui nessa parte de cima, ó, que eu deixei em aberto. Vou fazer aqui um pouco mais de com pontinha do pincel, eu pego pouca cor, tá? Ó. Na ponta do pincel eu vou pegando pouca cor, vou jogando aqui, pouca tinta, né? Jogando no cantinho, ó, mostarda, onde eu quero o mais amarelado, né? Vou subir com essa mostarda para cá, para cima, ó. Olha só, jogando com mostarda para cima. E aí eu entro com marfim na parte mais clara, tá? Então vou colocar aqui um pouquinho de marfim, também com pouca tinta no pincel. Vou dar um toque aqui mais claro. E aí eu vou unir, lógico, esse tom, né, ao outro. Vou limpar aqui o pincel para a gente fazer um trabalho mais suavizado, tá? Vou limpar aqui o pincel, vou tirar o excesso de tinta dele, tá? E vou deixar ele aqui de lado por enquanto. Por quê? Porque eu vou voltar para um pincel que seja mais suave, né, para trabalhar isso aí. Bom, eu vou usar o 421 número 0. É um pincel que eu uso bastante, que é cabo vermelho, né, sardinhas macias. Eu vou adicionando aqui um pouco mais de marfim. E vou detalhar né, o efeito, né, fazendo aquele degradê suave de tom lá. Aqui, tá? Eu vou usar um pouquinho de sépia aqui em cima para refazer, remanipular aqui meu efeito, né? Aqui em cima. Vou deixar ele mais firme um pouco, porém, bem fininho. Ó, pego só na pontinha do pincel, pouca tinta, tá? Sempre. Ó, aprofundo em alguns pontos, deixo mais firme, né? Em outros nem tanto, tá? Então eu vou trabalhando de pouco em pouco, tá? Aqui eu reforço aqui em cima, vou entrando com pouca cor, principalmente vindo aqui do escuro para o claro, eu venho mais forte no escuro, vou deixando ele subir mais para o claro, tá? Já que nós temos um lado mais escuro, nós temos que trabalhar toda essa área mais escurinha mesmo. Aqui eu vou tirar um pinguinho que caiu aqui, ó.
de mostarda. Bom, o que é que eu vou fazendo? Aqui, ó, nesse sépia, eu vou esfumar ele um pouco também, ó, tá? Então, eu vou usando mesmo esse pincel aqui, ó, eu posso usar para esfumar, tá? Sem problema nenhum. Porque ele também é macio, ele me ajuda a criar efeitos, tá? Eu vou esfumar aqui, formando o efeito da sombra aqui, o efeito do lado mais sombreado, né? Do ladinho mais fechado aqui. E eu vou dando agora um aspecto de envelhecimento aqui para minha jarra, né? Meu trabalho. Bom, com um pouco de sépia também sujando aqui, ó, eu vou criando os efeitos, tá? Sempre pouca tinta, lembrando sempre, tá? Pouquinha tinta. Eu vou fazer pequenos toques aqui meio manchados no meu trabalho. Fiz aqui uma pequena pincelada paralela aqui ao lado de fora, ó, aqui ao lado de fora. Aqui do lado de dentro, ó, fiz uma pequena pincelada paralela a ela, né? Fiz aí uma jogadinha suave de efeito. Vou vir aqui para baixo, ó, também usando sépia. Vou dar uma escurecida aqui embaixo, esfumando aqui, ó, um pouco de sépia. Veja aqui, ó, o efeito é coisa pouca, coisa pequena, né? Nada demais. Aí você vai dando um aspecto bem legal para o seu trabalho. Ok? Aqui, ó, eu vou dar umas pinceladinhas soltas agora, tá? Com sépia mesmo. Você vai poder, ó, faz umas pinceladinhas soltas. Só uns toquinhos, ó. Como se fossem umas manchinhas, né? No seu metal, tá? Coloca um pouquinho, mas dá uma breve suavizada. Limpa o pincel e dá uma breve suavizada, tá? Ó, só passa em cima para matar um pouquinho a tonalidade, para não deixar tão forte. Eu vou colocar aqui também, ó, pequenos pinguinhos, ó, pequenas manchinhas, vamos dizer assim, né? Para dar uma realidade um pouco maior, ok? Aqui eu vou puxar mais um breve traço, né? Meio mortinho, meio suave, tá ok? E de encontro a ele eu puxo aqui do outro lado também. Mas eu não junto, eu não preciso juntar, ok? Não é necessário ficar tão junto. Vai trabalhando com sépia, sempre em pouquinha quantidade aqui do outro lado agora, ó. Também vou dar uma trabalhadinha. A pouca quantidade, ó, mesmo que a tinta já tenha secado, ela vai te ajudar a você conseguir efeitos de esfumado. Por quê? Estou usando pouca tinta. Se eu usar muita tinta aqui, ela não vai se unir, tá bom? Então, venha trabalhando sempre com um pouquinho de tinta agora. Ó. Com o pincel sujo, ó, eu vou trabalhando mais efeitos. Posso usar também, e vou usar um pouquinho de cinza também. Com o cinza, eu vou começar a abrir aqui também, ó. Mais uma forma. Só uma sujeirinha do cinza, ó. Veja que uso bem pouco o cinza, tá? Posso usar um pincel mais largo, então? Assim, se eu precisar, posso. Posso usar, assim, um pincel bem mais largo, tá? Não tem problema, mas desde que você saiba conduzir o pincel nessa hora. Aqui, ó, eu vou fazer, ó, um efeito. Vou dar uma puxadinha com um sépia, suavemente, ó. Continuo com o pincel 421, tá? Eu limpei um pouco para tirar o excesso de tinta, ok? Se eu quero um efeito, ó, de amassado com uma profundidade, ó, eu posso vir aqui, ó, faço um corte, esfumo para minha direita, levemente, ó. Esfumo para minha direita, tá? Não para a esquerda. Por quê? Porque se a luz vem aqui, ó, da esquerda, ela vai iluminar em cima
né? E a parte de baixo vai ficar escura do amassado, né? A parte escura do amassado vai ficar mais interna, né? Tem que ser essa parte interna, então tem que ser do lado oposto ao lado da luz. E aí eu vou trabalhando aqui, ó. Olha só. Vai causar um efeito de amassado, né? Passo com o pincel sujo aqui, ó, fazendo uma sujeirinha aqui, uns efeitos também de sujeira, né? De leve luz. Nós vamos ainda intensificar o brilho, tá? Então, ó, limpo o meu pincel, vou aqui para o outro lado, ó, trazendo pequenos efeitos também com o sépia. Aqui, sujeirinha aqui, é só para dar o efeito, tá? Então eu tiro o excesso, eu venho aqui só manchando, ó. Olha só. Pequeno detalhe, tá? As pinceladas que forem de baixo para cima, de cima para baixo, ó, tem que seguir o mesmo movimento que tem o objeto, tá? Então, atenção nessa hora, tá? Bom, eu vou trocar aqui o pincel pelo que eu estava usando antes, né? Que era o 454 número 12, tá? Eu vou sujar meu pincel e tirar o excesso. Sujei de cinza e tirei o excesso, tá? Com essa sujeirinha do cinza, eu vou trabalhar aqui nessa parte de dentro aqui, ó. Só aplicando um leve toque de cinza. Só aplicando um leve toque de cinza, tá? Ó, suja o pincel, vem com ele sujo, ó. Não é carregado, tá? Ó, tirar mais aqui. Deixar ele só o sujinho. E eu vou adicionar aqui nesse canto, ó, escurecendo um pouco aqui embaixo e dando movimento para ele. Aí você diz, ah, mas eu exagerei, né? Eu toquei muito cinza. Você volta aqui com um pouco, ó, do marfim, ó, você vai tocando em cima do cinza para diminuir a tonalidade do cinza. Ele vai ficar mais claro um pouco, tá? Ó, aí você trabalha, ok? Com esse sujinho, ó, você pode ir manchando aqui para dentro um pouco, ó. Só o sujinho do pincel. Não tem tinta mais, ó. Só tá sujo. Vou manchar aqui um pouco para dentro, mas não vou carregar muito aqui para dentro, porque essa parte é a parte do brilho, tá? Não posso carregar muito. Inclusive com sépia eu posso fazer isso também, ó. Sujo o pincel de sépia, sujo de sépia, tá? Ó, só o sujinho. Pode até tirar mais. E aí você vai sujar aqui, ó. Só sujar, ó, com leveza. Vou tocando aqui, ó, com leveza o pincel sobre a pintura e vá manchando, ó. É só um manchadinho, tá? Só um manchadinho, só coisa pouca. E aí você vai trabalhando o efeito do metal, né? Ó, aqui vou sujar aqui um pouco também de sépia. Só o pincel sujo, ó. Certo? Quando tudo isso estiver feito, aí você vai trabalhar o branco, tá? Você vai trabalhar o branco iluminando a parte de brilho, né? Fazer o brilho. Então eu limpo meu pincel e venho com o branco mais puro agora, tá? Com o branco puro, eu vou tocar aqui o meio, ó. Eu não preciso deixar o branco bem preenchido. Eu vou colocar o branco em pinceladas, tá? Em pinceladas aqui, ó. Então, ó, vou deixar ele meio irregular, né? Olha aqui, ó. Eu não vou pintar lisinho. Vou deixar assim, meio que solto a pincelada aqui, ó. Aqui, ó, essa brechinha aqui eu vou deixar, ó. Não vou preencher nela, tá? Eu vou deixar meio solto para causar efeito também no metal, tá? Então eu vou deixando branco aqui no meio. Ok?
eu vou intensificar o branco onde for mais claro. Aqui embaixo. Ó. Mesmo assim, vou deixar esse branco meio irregular nas bordas dele, tá? Aqui, ó. Eu vou deixar meio desformado, né? Não precisa deixar uma forma bem arredondadinha, bem bonitinha, tá? Você vai deixando, ó, pouquíssimo toque. Ó, eu não preciso preencher tudo. Onde eu deixei mancha, eu posso contornar a mancha e deixar em aberto, certo? Aqui em cima ele fica mais forte, porque o brilho pega com mais intensidade. Então eu venho aqui, ó, colocar mais brilho, tá? Aqui em cima também eu coloco no meio aqui, ó. Tá vendo? Vou soltando aqui, pequenas pinceladinhas aqui do lado, só o sujinho do branco no pincel. Eu posso dar pequenos toques aqui, porque vai causar o efeito do brilho do metal, ok? Mas repito, nunca, assim, você vai fazer nesse ponto aqui, nesse trabalho, você não vai fazer nunca a pintura tão alinhadinha com o branco aqui. Você vai deixar meio solto, meio desarrumado aqui, tá? Meio desarrumado que eu digo assim, você joga deixando umas brechinhas, ó. Você vai ver que ele fica leve brechas aqui no meio, né? Ó, que eu não preciso deixar bem preenchido, certo? Não preciso deixar bem preenchido aqui, ó. Entendeu? Então, aqui a coisa vai se formando com efeitos, né, naturais, porque você traz a jogada sem precisar alisar muito a peça, tá? Não precisa alisar muito, ó, tá vendo? Outra coisa, você tem que dar um toquinho de branco bem aqui, ó, nessa curvinha aqui, tá? Para te ajudar a gerar o volume da amassadura. Só aqui, ó. Aqui e aqui em cima, logicamente. Contornando a amassadura, tá? Contorna a amassadura, ó, perfeitamente, ó. Aqui em cima. E dá um toquinho aqui. Não precisa juntar aqui, ó. Tá vendo? Não juntei, eu joguei o branco só aqui. Ele vai dar um efeito da amassadura. Certo? E é isso. Aqui nós temos nosso primeira parte, né? Que é o do corpo da jarra formada. E aí eu vou limpar aqui o pincel. Vou trazer um pouco mais do sépia, um sujinho do sépia. Para dar uma formulada aqui, ó. Né? Dar uma sujeirinha a mais. E aí eu vou deixar o pincel de lado. Vou pegar aqui o 421 número 0 mais uma vez. E vou trabalhar um pouquinho de branco aqui, ó. Tá? 421 agora, pincel. Vou trabalhar aqui, ó. Colocar um pouquinho só de branco e vou, ó, esfumando ele aqui embaixo. Vou deixar aqui um espacinho no meio. Isso sobre o mostarda, tá? Eu joguei sobre o mostarda. E aí eu vou esfumando aqui, ó. Que aqui ele vai causar um reflexo de luz, tá? Então a gente joga só um pouquinho aqui do lado para causar esse reflexo, tá? Vai trabalhando aqui. Certo? Com um pouquinho do sépia, eu vou escurecer embaixo dele. Só um pouquinho do sépia. Sempre de pouca cor. Ok, ó. Aqui. Aqui em cima também vou aproveitar para jogar um pouquinho do branco.
tá? Aqui, ó. Mesmo jeito. Coloca o branco, pouca quantidade. Esfuma as laterais, ok? Para causar aqui um brilho do lado contrário, né? Ok? Finalizando essa parte, eu vou trabalhar aqui, ó, um toquinho pequeno de branco também. Paralelo àquela pincelada que eu fiz curvinha aqui, ó. Também faço um toquinho de branco, ok? Bom, temos aí a parte central, né, do corpo da jarra. Vamos trabalhar as outras partes, né? Vamos trabalhar aqui essa parte de baixo, né? Eu vou voltar ao pincel 454 número 2, tá bom? O número 2. Vou pegar aqui mais cores, mais tintas, né? De novo, vou reabastecer aqui minhas tintas, ok? E vou começar a trabalhar a parte de baixo. Para a parte de baixo, eu vou voltar ao pincel 454 número 2, porque tem partes aqui que nós vamos precisar de cuidado, né? Um pouco mais de cuidado, então eu vou logo aqui, ó, dando forma. Tá bom? Vou dando forma para jarra. Vou adicionar um pouco aqui, ó, com mostarda, viu? Trabalhando mostarda. Agora vou trabalhar no meio aqui, ó, pegando um pouco de marfim e misturando. Vou mesclar o marfim com a mostarda. Nesse ponto aqui, eu quero deixar o mostarda um pouco mais forte, né? Mais intenso. Eu vou deixar mais amarelado aqui de mostarda. Então eu uso menos marfim e um pouco mais de mostarda. Vou conduzir até chegar aqui nessa outra parte. Tá? Pega um pouquinho de sépia, só um pouquinho, e vem marcando aqui, né? Vem marcando e vem sujando aqui, ó. Tá? Pouquíssimo sépia, vai marcando e vai sujando a parte interna pelas bordas aqui, ó. Só pelas bordas eu estou fazendo. Vou manchar para dentro também um pouco, levemente, ó. Certo? Não precisa manchar muito, ok? Já nessa parte aqui, nós vamos ter que trabalhar um pouco mais o sépia. Vai ficar um pouco mais escuro aqui embaixo, tá? Vou usar um sépia aqui, ó, na parte de baixo. Um pouco mais intenso, ó. Veja que eu usei mais sépia, tá mais forte aqui embaixo, né? Aqui do outro lado principalmente, ó, que é o lado que tá escuro. É o lado que tá virado para sombra, né? Bem aqui eu preciso salvar o próximo risco, né? Que é o risco da pera que tem aqui na frente. Então vou logo salvando aqui, ó. Salvando a perazinha aqui da frente. E dou continuidade à jarra. Certo? Vai ficar desse jeito. Agora eu vou voltar a trabalhar com um pincel mais largo, tá? Usando então o 454 número 12 mais uma vez. Certo? Vou com ele, ó, usar mais sépia desse lado. Esse lado aqui. Adicionei bem mais sépia, tá vendo? E agora eu volto com um pouco de mostarda pegando o sépia. Vou pegando mostarda, ó, mostarda. Agora com uma quantidade já maior, porque é para preenchimento, né? Você não precisa ter medo agora, tá? Não precisa ficar muito amedrontado aqui não.
você vai fazer o quê? Vai juntar mostarda mais sépia. Olha só, vai ficando um meio termo. Um pouco de um pouco de outro. Tá? Joga um pouquinho de mostarda, joga um pouquinho de sépia. Vai unindo. Mantenha a linha, né? A linha aqui do acabamento, ó. Tente manter a linha retinha. Retinha assim, né? Não é reta porque ela é uma linha curva, na verdade, né? Não é reta. O que eu quero dizer é assim, que você não desalinhe, né? Você mantém ela do jeito do risco, né? Sem perder a sua direção, né? Deixar ela bem dentro do padrão dela. Aqui, no caso, ó, eu vou mantendo. Aqui, ó, já com mostarda, tá? Então, ó, olha só, ela se mantém o mesmo padrão. Eu não vou entortar ela, vou tentar manter ela alinhada. Ok? E eu vou manter o equilíbrio. Aqui dentro, ó, você pode preencher com mostarda. Então, ó, vem com mostarda mais intensa aqui, não tem problema, tá? Depois vem com um pouco mais de sépia, tá? Já vai jogando sépia, misturando a mostarda. Porque aí você consegue unir os dois aqui, formando a tonalidade que a gente precisa, que é um meio termo, né? Um meio tom entre um e outro, tá vendo? Eu consigo isso. Aqui embaixo também, ó. Vou unindo sempre. Aqui, ó, eu deixo meio que separado mesmo esse tom aqui desse, tá? Eu deixo meio separado aqui, ó. Não preciso juntar os dois ali. Ok, ó. Tô dando o efeito, legal. Vou agora com o pincel, ó, pelo canto do pincel pegar um pouquinho mais de sépia, tá? Aí eu vou fazer assim uma meia lua aqui, ó. Uma meia luazinha, tá vendo? Com uma meia lua. Tiro aqui o excesso do pincel e vou esfumar aqui só o canto de cá, ó. O canto que tá virado para minha direita, tá? Então, ó, ele fica mais intenso, né? Virado para a esquerda, a intensidade. Com o pincel sujo, né, do sépia, ó, eu vou reforçar efeitos. Então, ó, venho com o pincel sujinho pelo canto do pincel aqui, ó, e vou começar a trabalhar efeitos aqui, ó, sujando mais com o sépia. Vou sujando e vou, ó, tiro o excesso no paninho, tá? Tiro o excesso. E vou com o sujinho do pincel, ó, trabalhando os efeitos na parte de dentro. Ó, deixando marcas mais escuras, outras mais claras, né? Eu vou trabalhando assim, ó, deixando algumas manchinhas, tá? Isso vai dar a ideia, exatamente, do efeito do metal, né? Vai ficar meio amassado, né, irregular. É isso que vai causar o efeito, tá?
Bem aqui eu vou traçar uma linha, ó, paralela à linha de baixo. Ó. Tá vendo? Ó? Paralelas. As duas ficam bem alinhadas uma com a outra. Tá? Traça essa linha, deixa ela mais forte aqui. E vou esfumar ela para cima. Esfumo para cima, tá? Deixando mais escuro para cima. Ok? Olha só. Esfumo para cima. Deixando mais pesada, né, a pintura para cima. Continuo trabalhando aqui dentro. Ó. Um pouco do esfumado aqui. Um pouco da sujeirinha do sépia. Para a parte de dentro, tá? Aqui também eu posso dar uma sujadinha a mais, ó. Olha só. Certo? Ele vai ganhando um efeito. Vai ganhando o efeito que eu quero. Eu limpo o pincel. Agora eu vou trabalhar com o pincel mais estreitinho, né? Pincel mais curto, menor, né? Vou começar a trabalhar também com sépia, pegando 421 número 0, tá? Aquele cabinho vermelho, cerda macia. Vou dar uns toquinhos aqui, ó, com ele, ó. Usando sépia. Dá umas manchadinhas. Faço uma risca paralela, ó. Olha só. Paralela a essa bordinha aqui, ó. Olha só. Certo? Vou fazer um tracejado paralelo. E aí eu vou manchar para cima, causando alguns efeitos de amassadura para cima. Qualquer efeito de amassadura, ele é feito exatamente trabalhando luz e sombra, tá? Então o que é que você precisa? Você precisa aprofundar em alguns pontos e suavizar em outros. Os lados profundos são sempre opostos ao da luz, tá? Ou seja, se a luz está na direita, o aprofundado fica na esquerda e vice-versa. Aqui no nosso caso a luz está na esquerda, tá? Então nós vamos aprofundando, né, os efeitos, eles vão ficar mais profundos para a nossa direita. Tá? A direita fica mais escuro e o lado de profundidade, que é o nosso lado direito, que é o mais escuro, né? Tem que ser mais aprofundado aqui, ó, com sépia. Então nós vamos causando o efeito pro lado direito, ok? Pro lado esquerdo nós vamos trabalhar a luz. Ó, com a sujeirinha do pincel eu vou trazendo esses efeitos, sempre trazendo a escuro para minha direita, escuro para minha direita, o claro para minha esquerda, certo? Eu vou conseguir fazer isso com um pouquinho de sépia no pincel, tá? Eu vou trazendo esses efeitos. Quando eu quero pesar alguma coisa para tornar ainda mais intenso, eu venho com mais sépia, pesando mais, ó. Sempre calibrando aos poucos as tonalidades, tá? Pouquinho, ó. Eu vou aqui ó, forçando. Aos pouquinhos eu vou conseguindo. Aqui nessa bordinha aqui também eu tenho que trazer esse efeito, ó. Tá? Então eu vou deixando o efeito se tornar mais real. Bem mais amassadinho, bem mais realista. Tá vendo? Quando eu faço isso, aí eu venho tocando agora um pouco de luz.
Eu não vou usar o branco de cara, eu vou usar aqui um pouquinho de marfim. Tem que trabalhar agora a luz em contraste com a sombra. Olha só, a sombra está na minha direita, a luz está na minha esquerda. Ok? Ó. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de luz, ó, para gerar o efeito, né, da amassadura. Agora aqui, ó, como aqui é uma profundidade, que ela está escuro dentro, o que sobra aqui do lado de fora é alto. Se sobrou alto, ele pega um pouquinho de luz, tá? É pouca, não coloca muito, tá? Só para dar um efeito. Que aí você vê automaticamente que agora ficou profundo, né? Vai virar uma espécie de amassadura bem mais profunda, parece um buraco, né? Ok? E a mesma coisa eu vou fazendo assim, onde eu deixei as brechinhas, ó, eu vou dar um toquinho de luz, então eu venho só com um pouquinho de marfim no meu pincel, ó, vou dar só uma manchadinha em alguns pontos, ó. Olha só. Pouquinhos, pouquíssimo, tá? Só para causar o efeito das amassaduras. Ok? Ó. Vai tendo então um objeto bem mais amassado. Certo? Ó. Só o sujinho. Eu vou jogando alguns sujeirinhos aqui, ó, para causar o efeito, tá? Em contraste a elas, ó, se eu quiser aprofundar um pouco mais, eu tenho que forçar no sépia. Colocar um pouco mais de sépia forte, gerando o volume, movimento de volume. Ficando mais alto, mais baixo. Onde está mais alto, está mais iluminado. Onde está mais baixo, está mais escuro. Ok? E assim nós vamos fazendo esse efeito acontecer. Certo? Desse lado aqui, como ele é o lado de luz, né, ele vai pegar um pouco mais de iluminação. Então, vamos aqui para um pouquinho do marfim. Adicione o marfim. Tá? Você vai adicionando com suavidade o marfim nos pontos onde você quer mais luz. Né? Vou usar agora também um pouquinho de mostarda também. O mostarda, ele vai precisar agora dar uma intensidade aqui, ó, nessa bordinha aqui de baixo. Então eu vou com o mostarda, reforçando aqui esse brilho, essa luz aqui intensa, embaixo, ó. Um pouco de mostarda, tá? Deixa ele se sumir aqui, ó, pro escuro. Não precisa forçar muito, tá? Mantém só o alinhamento aqui embaixo. Com um pouquinho de marfim, ó, eu vou clarear aqui na parte de dentro, só nesse ponto onde fica mais brilho, né? Vou colocar um pouquinho mais aqui. Certo? Para dar o efeito, ok? Vou manchar aqui do outro lado, suavemente. Então, pincel sol sujo. Manchinha aqui do outro lado. Quando eu quero iluminar, ó, venho com um pouquinho de marfim, ó, pequenos toques de marfim aqui nas brechinhas que eu deixei para fazer a iluminação das amassaduras. Certo? Então aqui o corpo
da jarzinha já está pronto, tá? Vamos fazer aqui a boca, aqui em cima. Para fazer a boca, né, a gente tem que voltar a trabalhar os tons, né? Os tons claros, mais uma vez, ali em cima, né, na parte interna principalmente, ok? E vamos usar um pincel, sempre um pincel mais suave, né, mais estreito ali, para conseguir fazer o efeito melhor, ok? Bom, eu vou usar aqui em cima, ó, o pincel 454, número 2. Vou usar também um pouquinho de cinza, para começar aqui na parte de cima da boca. Ó, essa bordinha inicial, tá bom? Vou usar cinza, porque ele está virado aqui para o lado escuro, certo? E aí, eu vou começar a usar, depois do cinza, um pouquinho do marfim, ó. Vou pegando aqui do cinza mesmo. Mantenha um alinhamento e tal, para ficar bem direitinho aqui a boca, tá? Agora eu vou com o marfim fazer a borda, né? Essa bordinha clara aqui. Você vem com pincel estreitinho, no caso aqui eu estou usando 454 número 2. Você pode usar qualquer um que seja mais estreito ou que você tenha preferência. Eu uso os pincéis da Condor, tá? Uso tintas Acrylex e uso tecido da Estilotex. Esse meu trabalho é feito com eles, né? Com esses 3 produtos. Então, ó, pincel Condor 454 número 2, tinta marfim da Acrylex para tecido, tá? Tecido branco para pintura, né? Da Estilotex que eu estou usando. Bom, fiz isso aqui. Em seguida, eu preciso fazer aquela jogadinha de tons aqui de dentro, ó. Usar um pouco de sépia com um pouco de mostarda, ok? Eu vou usar um pouquinho de mostarda aqui dentro. Usando mostarda na parte de dentro. Aqui, tá? Vou unir um pouco do marfim para diminuir aqui a tonalidade. Aqui eu deixo mais escuro, aqui eu já deixo mais claro, tá? Então eu uso o marfim dentro para poder diminuir a tonalidade do mostarda. Aqui na parte de dentro, tá bom? Vou usar um pouquinho de cinza também, tá? Bem aqui, ó. Só um pouquinho de cinza nessa parte aqui. Lembrando que eu vou sempre unindo as tonalidades para elas não ficarem muito soltas, tá? E vou trocar aqui meu pincel para eu trabalhar ainda mais fino, tá? Partezinha menor. Ela vai pegar brilho, né? Por quê? Porque se a luz vem daqui, ó, olha só, se a luz vem daqui de cima, ó, parte desse lado, ela vem, vai pegar na borda. Dentro não, porque a luz vem daqui, né? Então dentro fica escuro. Mas como essa luz também, ela vem percorrendo, né? Ela toca aqui dentro, essa parte de dentro, que é a parte que está virada para ela. E do lado de fora não, logicamente, né? Então, ela clareia aqui dentro, ó. Vou usar o branco na parte de dentro aqui. Fazendo o brilho final aqui dentro. Tá bom? Precisa bem pouco no pincel, ó, pouquinho de tinta, para ir adicionando os pontos, tá? Aqui eu vou unir ao cinza. Tem que unir, tá? Para causar o efeito
mais real aqui, tá? Olha só. O cinza, né? Esse cinza ele vem pra cá, né? Ó, ok? E aí eu vou adicionar um pouco de sépia aqui na parte interna, do lado mais escuro. Vou usar sépia aqui. Vou usar o sépia aqui, ó, formando os efeitos internos. Tá bom? De pouquinha cor, bem pouca cor, bem pouca tinta no caso, né? Vou trazer o efeito pro lado de dentro. Pouquinha tinta. Ó, ok? Bem pouca eu faço a parte de dentro. Vou sujar aqui em cima, para demarcar o final da boca, certo? Só o finalzinho da boca. Agora eu vou fazer um pouquinho de branco para cá também, ó. Tem que colocar porque é o brilho, né, que tá pegando na borda. Então vamos colocar aqui branco, né? É o brilho final aqui. Aqui, né, na borda. Vou colocar um brilhozinho pequeno aqui, ó. Aqui dentro também, ó. Pequeno toque de brilho. Eu vou esfumar. Dar uma esfumadinha de leve, tá? Deixando o efeito aparente do lado de fora. Aqui, ó. Só o sujinho do branco eu vou trazer uns efeitos, né? Traçar uns efeitos sobre o metal. Só um sujinho do branco. Certo? Agora eu vou limpar o pincel, né? Pra gente trabalhar aqui a alça. Tá bom? Trabalhar a alça do objeto. Para essa alça do objeto, nós vamos precisar fazer algumas jogadinhas de cores também. O lado interno aqui, ó, ele vai pegar um cinza, tá? Estou usando o pincel ainda 454, aliás, 421 número 0, tá? Vou misturar o cinza com um pouco do mostarda, tá bom? Ó, mostarda com o cinza. Preciso desenhar aqui em cima o encontro, né? Aqui é o encontro, ó, da boca da jarra com o finalzinho aqui da alça, né? Então, ó, vou colocar um pouquinho de sépia aqui em cima e vou descer, ó, formando o efeito, juntando aqui ao cinza também, tá? Ó, sépia vem e se junta aqui no cinza. Ó, esse é o lado, esse é o lado externo, aliás, interno, né? O lado que tá pegando por dentro aqui, que tá pegando sombra, tá? Vou adicionando aqui um pouquinho de sépia também à mistura, tá? Ok, ó. O lado aqui de dentro também vai receber o escuro, né? Que é o lado que não pega luz. Ele não vai pegar luz aqui, então precisamos de quê? Lado escuro. Então vou traçar aqui um lado escuro, né? Fazer a margem escurinha
da alça, né? Tem que fazer essa margem. Ela vai afunilando aqui em cima, ó, porque ela vai se perdendo de acordo com a perspectiva do objeto, né? Perspectiva do objeto, ela vai se perdendo ali, logicamente, tá? Então ela fica larga aqui embaixo. Então vou enlarguecendo, ó, pelo lado de dentro. Tá? Eu vou enlarguecendo essa alça aqui. Ok? Enlarguece. Pinta dentro. Enlarguece e pinta dentro, tá? Estou usando para isso só o sépia comum. Só mesmo a mistura. Aliás, a própria cor, não é nem mistura, tá? Só a cor mais intensa, tá? Tô trazendo ela aqui para baixo. Até encostar no corpo da jarra. Ok? O outro lado aqui também do mesmo jeito, ó. Tem a curvinha aqui, ó. Você precisa fazer essa parte interna da curvinha aqui, tá? Então, vai virar aqui, ó. Vai ficar uma meia luazinha aqui dentro, tá? E eu vou fazer aqui em cima só o biquinho. Pronto. Assim, ok? Agora o resto é basicamente a iluminação, tá? Eu vou usar um marfim aqui para iluminar, ó. Certo? Agora você faz a borda, né? Essa é a borda, é o espaço lateral que vai pegar a luz, né? Que vai precisar ser iluminado. Por quê? Porque temos o lado virado para a nossa esquerda, que é o lado de luz. Lembre que a esquerda é a luz, a direita é a sombra. Então, ó, lado direito, lado esquerdo luz, lado direito sombra, tá? E aí eu vou trazer isso aqui, ó, para a alça, né? Deixar ela toda nesse padrão, luz, sombra, ok? Vamos trabalhando a luz e a sombra. Eu repito várias vezes no mesmo lugar, porque estou preenchendo bem o tecido, tá? Meu intuito é preencher o tecido. Aqui, ó, do mesmo jeito, ó, lado de fora, a curva, né? Tem que fazer a curvinha. Ok, ó. Vai fazendo a curvinha. Até chegar na pontinha final aqui da alça, tá? Ok? Agora eu vou colocar uma breve toque de sombrinha bem aqui no canto, ó, embaixo, tá? Vou aproveitar o pincel sujo, ó, e vou dar uma leve sujadinha aqui bem na borda, ó, contornando, né? Dar uma contornadinha aqui na alça. Só com o pincelzinho sujo eu faço isso. Breve contorno, tá? Vou fazer também a parte aqui de fora.
breve contorno. Eu limpo o pincel porque estava sujo. Vou complementar aqui em cima. Ficou faltando ainda, né? Então volto aqui com o meu marfim, trazendo o complemento, tá? Complementando aqui em cima. Certo? Fazer esse complemento aqui em cima. Certo? Então eu tenho aí a alça formada. Para concretizar isso, né? Concretizar o final da alça, eu vou adicionar, claro, o branco, ó, o brilho mais intenso. Vou colocar um pouco mais de branco aqui em cima, mais claridade, né? Aqui em cima, usando o branco. Tá? Também vou usar esse branco descendo aqui na primeira curva, né? Em cima da alça. Vou deixar ele morrer para cá. Deixa ele se acabar aqui, tá? Não precisa ele ficar tão intenso na parte de baixo aí. Aqui eu faço na curva, principalmente, tá? Um pouquinho de branco, ó. Você pode colocar, forçando aqui a curva dele também, tá? Aqui na parte de baixo. Certo? Aqui recebe e aqui recebe luz. 2 pontos de luz. Então, eu adiciono esses pontos onde é necessário que haja, tá? Aqui, ó. Ok? Só para reforçar aqui o branco. Vou colocar mais branco aqui, ó. Deixar mais intenso, né? Um brilho maior. Bem como na parte de dentro, aqui também. Só dando um reforço, tá? Um acabamento aqui maior. Certo? Agora vamos só para o pezinho da jarra. Para isso eu vou baixar aqui um pouquinho a câmera, para a gente ver aqui o pezinho completo. Tá? Dá para ver agora. Bom, nesse pezinho aqui, nós vamos fazer a mesma jogada, a mesma base que fizemos antes no corpo. Tá? Então, eu vou pegar aqui o mostarda, vou aqui pelo lado escuro, ó, começar com o mostarda, voltei para o pincel 454, 454, né? Número 2, que é o estreitinho aqui, tá? Vou adicionar o lado escuro, né? Então eu tenho que começar o sépia se misturando a ele, tá bom? Isso é um trabalho meio longo, eu sei que é, tá? A gente vê que o vídeo fica um pouco longo, mas é um trabalho necessário, tá? Assim, se você quiser trabalhar um realismo, ele tem que ser bem, bem trabalhado, né? Essa temática realista, ela fica um pouco bem trabalhada porque tem muito detalhe, tá? O realismo ele uma das pinturas mais detalhadas, tá? Que existem. Então, você vai perder um pouco de tempo aqui, um pouco de tempo estudando o caso, né? Não é nem perder tempo, é investir um pouco mais de tempo, tá? Ó, eu usei cinza também aqui no canto, tá? Usei cinza. Vou voltando aqui, ó, a usar
o meu mostarda. Ó, eu vou dando forma para ele com mostarda. Você vê que o pezinho ele tem linhas semelhantes a essa daqui, ó, tá? Elas têm que ser percebidas, ok? Elas têm que ser trabalhadas. Então vou usando, ó, a mesclagem dos tons. Usei cinza, usei sépia e usei mostarda até agora. Aqui, tá? Usar um pouquinho de sépia aqui embaixo. Lembrando que ela se esconde um pouco atrás da pera, né? Essa partezinha aqui, ó. Então a gente faz o cortezinho ali melhor, tá? Bom, desse lado aqui, ó, você começa a usar o marfim, tá? Você vai usar mais marfim aqui para criar o efeito da cor, né? Da tonalidade do objeto, né? Então vai fazer aquela mesclagem de marfim com os tons, né, básicos, que é o mostarda, o sépia e o cinza. Então, ó, mais mostarda aqui para o lado. Vou voltar agora com o marfim, sempre fazendo aquela junção de tons, né, aquela união de tons, para transformar o objeto naquilo que eu quero, ó, aquele efeito que eu quero, tá? Volto mais uma vez para cá com o mostarda, dando final aqui, o acabamento aqui final, a forma do objeto, tá? E vou, né, fechar aqui embaixo. Com o cinza, que eu já vinha trabalhando, eu vou fazer uma mesclagem de tons aqui, ó, com o mostarda. Tem que fazer essa mesclagem de tons, tá? Mais marfim dentro, né? Que é a parte aqui que tem a claridade. Tem que voltar com o marfim. Deixa o marfim se unir, tá? Não tem problema nenhum ele se unir aqui ao mostarda. Aliás, fica bem melhor que isso aconteça, né? Para que ele realmente torne o degradê necessário aqui, ó. A parte degradê. Tá? Então vou usando aqui um pouco mais, ó, marfim embaixo. Ok? Vou sempre unindo os tons, ó, formando os pontos que eu quero. Acaba aqui com... Estou usando aqui o mostarda. Agora, ó, lembre que tem aquelas duas linhazinhas aqui, tá? Vamos trabalhar essas linhas, tá? Ó, você vê que tá manchado aí, mostrando essas linhas. Eu vou limpar o meu pincel, vou pegar o 421 número 0, mais uma vez, tá? Com ele eu gosto de trabalhar os acabamentos. Então eu venho com sépia mais puro, vou começar a trabalhar aqui, ó. Nessa parte aqui do meio, ó, eu preciso do escuro descendo, tá? Então eu vou começar a manchar aqui, ó, com sépia. Tá? Com um pouquinho de sépia, tá? Sempre pouca tinta. Continuo ressaltando essa ideia da pouca tinta, tá? Agora eu vou puxando para baixo aqui, ó. Tá? Aquelas duas linhazinhas, é uma aqui, ó. Então você faz com pouca tinta mesmo, com sépia. Pouca tinta. Aqui, tá vendo? Só vou calibrar aqui para alinhar melhor o movimento, ó. Aqui uma. Tem outra logo abaixo dela. Essa outra pode ser um pouco mais forte. Então, é aqui embaixo, ó. Paralela a ela, ó. Vendo? Duas linhas simétricas, né? Então, paralelas e simétricas. Existe uma simetria entre elas.
Adicionando aqui um pouquinho de marfim ainda. Ó, coloquei as duas linhas, né? O que é que eu vou fazer? Aqui esse lado, ó, é um lado escuro, então essas linhas elas podem ter escuro dentro também aqui, ó. Ok, ó. O lado aqui fica escuro. Eu vou usando um pouco de sépia para escurecer dentro. Também uso sépia para causar efeito aqui também, ó. Só o sujinho do pincel eu vou trazendo efeitos, ó. Ok, ó. Olha só. Esse efeito ele não precisa ser intenso demais, tá? Ele pode ser mais suave. Uso um pouquinho de sépia suavizando aqui o outro lado. E vou também trazendo para dentro aqui, ó. Suavemente, ó. Só para dar o efeito. Só para deixar o efeito mais intenso, né? Agora, embaixo, eu vou trabalhar também a finalização, né? Vou subir aqui um pouco mais para dentro também, ó. Um pouquinho de sépia, tá? Intenso para dentro, ó. Ok? E vou finalizar o sépia embaixo, dando a forma do objeto aqui, tá? Na parte de baixo, ó. Você vai calibrar ele aqui para ganhar a forma dele. Aqui, ó. Certo? Ele ganha uma forma, né? O objeto ganha uma forma aqui embaixo. Deixa eu só terminar aqui no canto. Ok, ó. Com o sujinho ainda, eu vou adicionar aqui em cima também, ó. Do pincel, né? Sujinho do pincel, eu vou adicionar um efeito aqui em cima, ó. Esse efeito ele segue a forma que o objeto tem, tá? Então é assim, o efeito também é. Ok? Feito isso, aí nós vamos iluminar, tá? Então eu venho aqui com branco, colocar o brilho, né? Aqui, ó. Observe que a quantidade é bem pequena, né? Uso pouco branco mesmo. Aqui. Eu vou esfumar aqui um pouco aqui o entorno dele, ó. Com cuidado para não cobrir o trabalho já feito. Certo? Ó, pequena pinceladinha aqui no meio, para você poder esfumar melhor. É uma pequena pincelada. Bem pouca. Para você causar um esfumado, ó. O brilho ficar um brilho mais suave, né? Aqui, aqui também. Ok, ó. Pro outro lado aqui, eu vou colocar um pouco um brilho rebatido aqui, né? Refletido com um pouquinho de mostarda. Aqui, aqui, aqui. Um pouquinho de mostarda, ok? E aí então nós temos aí nossa jarra completa, né? Finalizada.